Olá, minha gente, oficineiros e oficineiras, vamos falar agora sobre orçamento, a quarta parte da nossa fala sobre orçamento. Vou pedir para você acessar a descrição desse vídeo e na descrição desse vídeo você tem um arquivo, uma planilha base para você baixar e poder ir visualizando conforme eu vou falando. Assim, talvez você tenha uma ideia melhor do que estamos falando. Vamos falar agora sobre colunas. As colunas são aquelas linhas verticais, né? O que significa cada uma daquelas colunas, daquelas linhas verticais que estão compondo a nossa planilha orçamentária. Muita gente se embanana nos termos que estão colocados ali, muita gente não define isso muito corretamente e, por consequência, acaba se embananando também nas contas. Vamos falar primeiro da primeira coluna, né, que é a coluna item. A coluna item fala sobre a função ou serviço a ser pago. O item pode estabelecer uma função de pessoas, uma função criativa ou um determinado serviço ou uma determinada demanda material. Não importa se pessoas ou serviço material, aquilo tudo é chamado de item e é colocado ali no nosso orçamento. Na parte quantidade, né, você indo ali do item, passando para a quantidade, que é a coluna seguinte, você define o número de pessoas que atendem aquela determinada linha, aquele determinado serviço. Se tem, por exemplo, uma pessoa na área de criação, aquela quantidade será necessariamente uma. Se tem duas pessoas fazendo a criação do figurino, aquela quantidade será duas. Se tem 4 pessoas fazendo coordenação, aquela quantidade será 4. Quando não tratar de pessoas, quando não tratar de serviços criativos, a quantidade será necessariamente 1. Então eu preciso definir na minha linha orçamentária materiais gráficos, aquilo ali será 1. Na minha linha eu quero definir transporte, 1. Verba para camarim, verba para maquiagem, visagismo, 1. Tudo aquilo ali na nossa linha, na coluna da quantidade. No item, na coluna da unidade, você vai estabelecer o termo de referência. Como é que você classifica aquela determinada linha? Não tem nenhuma associação com coisas numerais, tá? A palavra unidade tende a nos enganar e a nos fazer crer que é alguma coisa numérica, mas não é. Qual é a unidade, qual é o termo de referência, muito bem aqui colocado, muito bem escrito aqui no nosso quadro com caligrafia muito caprichada. Qual é o termo de referência do trabalho de uma atriz? O termo de referência do trabalho de uma atriz é o cachê. Qual é o termo de referência do trabalho de um dramaturgo? O trabalho de um dramaturgo tem como termo de referência a palavra criação. Qual é o termo de referência de um serviço de assessoria de imprensa? Já dei até o bizu, serviço. E qual é o termo de referência de materiais gráficos? O termo de referência é cópias. Agora, se eu trabalho com intérprete de Libras, e esse intérprete de Libras recebe por cada sessão que ele trabalha, por cada evento que ele trabalha, a gente pode usar como termo de referência, como unidade, diária ou sessão. E assim sucessivamente. Quantidade da unidade é o número de parcelas que essa pessoa vai levar para receber, ou o número de itens que aquele serviço ou coisa serão necessários, serão adquiridos. Então, se eu trabalho com uma pessoa que vai receber em 2 vezes, essa quantidade de parcelas será duas parcelas. Se eu preciso de 400 garrafas, essas 400 garrafas estarão ali na quantidade da unidade como 400, né? E você estabelece essa quantidade da unidade, esse parcelamento, também porque boa parte dos projetos culturais recebem os seus proventos, recebem os seus recursos por parcelas. Quando não recebem por parcelas, eles às vezes dependem de arrecadação de bilheteria, venda de materiais, tudo isso alimenta a contabilidade dos projetos, por isso que você coloca também em parcelas. E além disso, os trabalhos relacionados à produção cultural são trabalhos muito incertos, então você pode ter uma pessoa que você chamou para estar junto com você durante 2 meses de projeto e essa pessoa tem que parar no meio do caminho, tem que sair no segundo mês
porque apareceu um outro trabalho, uma outra coisa. Se você tivesse pago essa pessoa numa única parcela, você teria que confiar que essa pessoa buscasse um substituto e repassasse corretamente o dinheiro que ela já recebeu. Isso é um pouco inseguro, por isso que as pessoas recebem em parcelas também. O valor unitário é o valor de referência da quantidade da unidade. Então é o valor da parcela ou o valor unitário daquele material que você adquiriu em grande quantidade. Então, se um ator vai receber duas parcelas de 2.000, o valor unitário ali é 2.000, ele vai receber em duas parcelas, isso ali no valor total vai virar 4.000. Se eu tenho 5.000 filipetas compradas pelo valor unitário de 20 centavos, lá no valor total, esse valor será de R$1.000. Tá? Então o valor unitário é esse valor de referência de cada parcela ou de cada coisa. E o valor total, aí já é fácil matar. A charada é a multiplicação de unidade, da unidade com a quantidade da unidade, com o valor unitário e dá o valor total. Muitas vezes os formulários, as planilhas que são encaminhadas como modelos nos editais, nas oportunidades, fazem o cálculo, fazem a multiplicação automaticamente. Por exemplo, no sistema da Lei Rouanet, que é um sistema que não é uma planilha, você vai inserindo ali as quantidades, os serviços que você precisa, a multiplicação é feita automaticamente. Quando ela não for feita automaticamente, a recomendação sempre é conferir as contas manualmente mesmo ali com a sua calculadora, para não dar nenhum tipo de problema, porque às vezes uma ou outra célula do Excel pode estar corrompida e com problema. Dúvidas, questões, reclamações, você pode acessar o e-mail que também está na descrição do vídeo, que é o número 4, esse que você viu agora. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a planilha, como é que a gente manipula a planilha, como é que a gente torna a planilha mais simples de ser manejada por quem? Por nós mesmos. Até lá!